Gravando. Olá, eu sou o Carlos Orfan e esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. E nós estamos dando hoje continuidade aos nossos estudos deste livro aqui, né? Que é Espiritismo e Religiões. Nós vamos estudar hoje, falar um pouco hoje, sobre o capítulo 3. O diálogo é um valor em si mesmo. Esse livro é de André Andrade Pereira. Tem por subtítulo Por uma Teologia Pluralista. E para conversar com a gente hoje sobre esse terceiro capítulo, nós temos a nossa companheira do Sejus, a Regina Machado. Boa noite, Regina, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Pode ficar à vontade, então, para discorrer sobre o capítulo. Tá bem. Eu me prontifiquei a falar sobre o assunto porque acho que diálogo é realmente um assunto muito interessante e que eu tenho alguma leitura a respeito, né? Então, eu venho aprendendo muito com o Sejus, mas eu fiquei assim com essa coragem de participar dessa vez. Aproveitei o diálogo. Bem, o nome do capítulo é O Diálogo é um Valor em Si Mesmo. Esse nome também acho muito importante, porque eu concordo, eu acho que o diálogo tem muitos valores, né? O André, ele começa o livro, esse capítulo, né, o terceiro capítulo, usando uma parábola indiana a respeito dos cegos, os cegos tentando identificar qual seria o animal a partir do tato, e no caso um elefante, nós sabemos que é um elefante, e aquele cego que pega a pata pensa que é uma árvore, o que pega a tromba pensa que é uma serpente, o que pega o rabo pensa que é uma corda. Ele, então, eu fiz enfim, para aproveitar o tempo, né, não me perder, eu escrevi algumas coisas sobre o que ele falou. E o André, ele fala que cegos somos todos nós, humanos, cognitivamente limitados, tentando captar a essência do real, mas tendo acesso apenas a uma parte da manifestação do mundo. E eu achei interessante que, na continuação da minha leitura do livro, ele escreve: a atitude fechada pode satisfazer o cego. E eu li o ego, sabe? Porque assim, muito cego e ego é só tirar o C. E na continuidade da leitura faz todo sentido se a gente coloca o ego, porque ele diz: a atitude fechada para satisfazer o cego e a vontade de se sobrepor aos demais, incomodado com as descrições dissonantes de uma mesma realidade, pode levá-lo à tentativa de eliminar o adversário, o mesmo adversário. Aí eu acho muito importante assim a gente parar para entender que a gente, num diálogo, a gente não lida com um adversário, né? E a gente não tenta convertê-lo. Na continuidade, eu senti vontade, sempre a gente, né, é uma atitude de pesquisa, de buscar no sentido primeiro, né, da palavra diálogo, né? E a gente vai ver que a fusão de palavras gregas dio e logos, né? Dio significa através e logos razão. O diálogo, e aí é tão bonito, né? Porque o diálogo é um instrumento que busca ligar as pessoas e não separar, né? É um instrumento que busca levar as pessoas a defender, segundo a definição, defender e manter suas posições. Não é para defender suas posições como no debate. Ao contrário, sua prática está voltada para estabelecer e fortalecer vínculos e ligações. Então, justamente na essência da palavra é que está justamente a circulação, né, de linguagens, de representações do real. E acho interessante no livro porque o André Andrade, ele só cita o real, ele quando fala real, ele escreve letra maiúscula. Quer dizer, ele deixa a gente com uma abrangência de sentido para esse real, né? E aí, continuando a questão do diálogo, o diálogo pressupõe, né, dois pontos: a emissão e a recepção, né? Então, não houve diálogo, e ele também pressupõe uma simetria, uma legitimidade do lugar das duas falas, né? A gente não faz um diálogo, né, imaginando que a gente está numa posição, né, de caridosa de ouvir o outro,
né? Então, não houve diálogo no convencimento dos jesuítas com os nossos povos originários, não há diálogo, né, entre oprimidos e opressores oprimidos e colonizadores e colonizados. E aí eu acho interessante porque o André destaca que a atitude certeira, né, o que pode nos estabelecer a possibilidade do diálogo é a humildade, não é a tolerância. Eu achei muito interessante, né, Carlos, essa questão de que a gente tem que se colocar no sentido que a gente está ali para aprender também, né? Porque a gente também não dá conta da representação desse real de letra maiúscula que o André coloca, né? O conceito que ele coloca. E ele escreve na página 27 que é na humildade que eu reconheço que não sou portador da verdade absoluta e reconheço a relatividade daquilo que captei do real em busca das riquezas espirituais reveladas a outros povos, em outros contextos históricos e culturais. Então, a gente não se sentir, né, como um colonizador europeu que acha que tem que ser caridoso e ensinar, né, as pessoas como que qual é a verdade única e absoluta. O autor destaca, com relação a essa questão da tolerância, porque a gente sempre acha que, pelo menos, né, eu acho que assim, consensual, a ideia de que o diálogo interreligioso ele pressupõe a tolerância, e a gente tem até assim, palavras de ordem a respeito da tolerância. Mas aí ele trabalha um pouco mais, ele sofistica um pouco esse lugar da emissão e da recepção, né? Ele fala que não é a tolerância, é o que permite a convivência com o diferente, mas uma verdadeira acolhida da verdade do outro, ainda que ponha em dúvida a sua própria verdade, né? Nesse sentido, aquele que entra com o espírito aberto ao diálogo deve estar disposto a se transformar. Então, o diálogo, como valor em si, ele é também um operador de conhecimento. Não é só ele não funciona só como tolerância, como ele vai falar, eu vou ouvir, aí eu falo depois. É também ter interesse de aprendizado, né? Essa disposição, segundo o autor, expressa o reconhecimento pleno da existência do outro, de uma reverência, eu acho bonita a palavra reverência, por um caminho espiritual humano que não é o seu, né? Ô, E aí, Regina, pensando... você me permite, eu me permito aí dar um pitaco? A tolerância, digamos, é a base primeira para a aproximação ao diálogo, né? Porque se você não tem tolerância, o diálogo é impossível. Mas a tolerância seja a base primeira para a aproximação ao diálogo. Mas o diálogo, obviamente, é mais do que isso, né? É mais do que tolerar, né? Isso. Então, eu acho que a tolerância, ela entra no que a gente pode imaginar de alteridade. Assim, é autoridade que deriva do latim alteritas, significa ser o outro, né? O exercício de se colocar no lugar do outro. A alteridade por exemplo, a tolerância é o reconhecimento da diferença. É o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Agora, olha que bonito esse sentido da alteridade. Reconhecer a alteridade, ou seja, no caso, eu acho que você tem razão, essa primeira entrada de tolerância, né, que pode ser mais possível para mais pessoas do que talvez a humildade no diálogo, né, é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante, onde todos possam expressar-se, desde que também respeitem a alteridade, né? Então, aí ele utiliza um exercício de um psicólogo, o Wittgenstein, do livro, né? Wittgenstein, devo ter falado alguma coisa parecida, né, como brasileira, no livro Investigações Filosóficas. O autor, é aquela história eu não sei se todo mundo leu o livro, mas o autor faz uma analogia sobre as diferentes interpretações da imagem de um animal chamado pato-coelho, um animal bizarro, com as questões religiosas. Ele faz uma analogia. Uma cultura que não conhecia coelho vê esse animal, que é meio que um híbrido, como se fosse um pato, e as culturas, as sociedades que só conheciam coelho, veem ele como se fosse um coelho.
o que importa desse exercício é que a hipótese do pluralismo nega o fato de que somente um dos grupos está com a razão. E aí ele traz a questão também religiosa para esse exercício, dizendo que tanto as concepções de Deus pessoal por parte dos cristãos e dos judeus, como a hipótese do taoísmo, né, cuja natureza não pode ser expressa em termos humanos, estão corretas no interior das suas tradições. O que eu acho bonito, Carlos, é no interior das suas tradições, né? Porque aí tem um sentido que tem que ser reconhecido no diálogo. Aí sim entra esse reconhecimento, um exercício de humildade, né? Porque tem que ter uma simetria. Não tem uma fala, né? Tem um lugar de ouvir e falar. Então, ele fala um pouco sobre... Assim, ele diz uma coisa aqui, que aí a gente vai tratar desse assunto depois, assim, um pouquinho mais adiante, que talvez seja uma questão provocadora, com relação a nós, espíritas, kardecistas, né? Que ele fala que não... Ele fala assim, ambas as concepções, cada uma é uma forma com a qual o real se manifesta. Mais de uma definição do real é verdadeira, e, ao mesmo tempo, significa que é impossível mesclar as definições. Ou seja, a diversidade é um fato inelutável, segundo o autor. E aí, a gente, né, ele cita algumas citações, ele cita citações, eu não queria me deter tanto nelas, ele fala um pouco sobre a ideia da metáfora do arco-íris, do João Rick, né, que as luzes, toda a decomposição das cores é uma mesma luz, mas o que eu acho interessante demais para esse momento que a gente está vivendo, Carlos, é quando ele fala do fundamentalismo, né? Que ele fragiliza, ele mostra a fragilidade do fundamentalismo. E aí ele diz assim, a fraqueza do fundamentalismo se explica em parte pela ausência de compreensão de que olha que bonito isso, que cada ponto de vista é a vista de um ponto. É bom isso, né? E aí ele diz que todo fundamentalismo, na verdade, encerra uma fraqueza de fé e uma visão estreita da grandiosidade do sagrado, que se manifesta de forma múltipla aos diferentes devotos. E aí eu vou trazer uma experiência que eu tive com uma professora numa aula. A professora é uma doutora, Ana Maria Monteiro de Carvalho. Ela dá aula de arquitetura religiosa na pós-graduação da PUC do Rio. E, em suas pesquisas, ela encontrou um relato de oração dos templários, mais fundamentalista não existe, né? Na preparação, os templários rezando na preparação, você imagina, para a batalha contra os muçulmanos. Todo mundo com medo, né? E o texto descreve a oração. Senhor, diz o templário, apareça para nós, porque eles se fortalecessem, né, com a imagem de Jesus, né? Em seguida, vindo de outro guerreiro das cruzadas, ouve-se, não, senhor, apareça para eles, porque assim não teremos que nos matar, né? Então tem toda aquela ideia da fortaleza, né, do fundamentalismo, do combate dos templários, estavam todos querendo que fossem convencidos o outro lado, né? Bem, o André, ele cita também um imperador budista do século III, que, ao invés de usar essa estratégia autoritária de impor o budismo, ele explica o budismo para todas o seu império e permite que todas as religiões se vejam com bons olhos e assim poderiam perceber o que há de bom em cada uma delas. E é interessante, né? Esse budista, imperador budista, se chama Ashoka. Oi. Regina, é interessante isso. Eu estava exatamente pensando nessa questão do processo de diálogo, né? Então, assim, é interessante. A tolerância é o que dá ensejo ao diálogo. Você não tolera, você nem se aproxima para conversar. A tolerância dá ensejo ao diálogo. E o diálogo, ele é mais que isso, né? Então, assim, você falou no sentido de que nós temos que ter humildade para estar abertos a mudarmos a nossa opinião, né? Isso é um lado do diálogo. Por outro lado, também, eu não posso estar
usando o diálogo como exercício de cooptação do outro. É o que o templário queria aí do outro, que ele se convertesse, né? Se converte que aí não se mata, né? Isso é importante também, né? Porque isso deu ensejo a alguns debates recentemente no nosso grupo, né? Sobre isso. Porque o diálogo é sim, mas a humildade para você estar aberto ao convencimento, mas ao mesmo tempo não está incentivado pelo processo, pela ideia de cooptação do outro, né? Isso eu acho que é o feedback, quer dizer, tem que estar aberto e ao mesmo tempo não querer cooptar o outro, né? Deixar. Sim. Se o outro se convencer, ótimo, né? Mas não que você tenha como objetivo cooptar o outro, né? Porque às vezes o pessoal tem muito essa coisa do diálogo, assim, o diálogo só se dá quando eu convenço o outro, né? Isso. Quando eu não convenço, isso aí não é diálogo, isso aí é outra coisa, né? Não é isso? É porque o diálogo, o valor em si do diálogo é o trânsito de conhecimento, sabe? É você estar aberto, não é você esperar o outro acabar de falar a sua tradição, sobre a sua tradição religiosa e falar a sua. É realmente ouvir. Ele fala aqui que o objetivo do diálogo interreligioso não pode ser o de convencer todos a uma religião perfeita e verdadeira. Ele fala, isso é muito legal para a gente, porque a percepção humana do real depende do fenômeno da refração que se dá no contexto da história e da cultura. Reduzi-la a uma só expressão, seria perder parte da dinâmica enriquecedora da manifestação do real. E seria também a gente achar que a gente tem o real inteiro para nós. E a gente não tem. E Kardec fala isso. As duas primeiras frases, né? Ele fala que ele tem que inventar uma nova linguagem, e as respostas, elas nos explicam que a gente não tem o sentido para entender, né? Mas vamos continuar aqui só para... Regina, perdão, passou o tempo, eu esqueci de te dar um alô com 5 minutos. Nós temos 3 minutos. Então, olha só, eu acho que do conteúdo... Não precisa correr, não. Dá uma fechada aí da gente achar melhor. Se passar um pouquinho também. André, ok, mas é que eu acho muito importante essa parte agora. O André fala de que o diálogo não busca que se tenha uma religião mundial. Eu acho que isso é importante para nós, espíritas kardecistas, né? O pluralismo religioso deixa as diferentes... Aí ele fala que o pluralismo religioso deixa as diferentes tradições exatamente como são, ele citando o John Hick. Mas acontece, Carlos, que deixa como são, mas aí eu trago essa provocação, porque se o diálogo produz conhecimento, né? Então, nós temos um diálogo não só com as outras religiões, mas também com a nossa época, porque a tradição ela tem uma tensão entre a atualização das outras épocas com relação à tradição e a gente tem um diálogo, como espíritas, com relação ao próprio conteúdo da nossa doutrina, né? Assim como a gente também tem um diálogo com as outras tradições religiosas. Então, a gente não pode esquecer também do diálogo interno. E eu acho que, a partir do diálogo, a gente aprende muito. A gente não precisa ficar igual, a gente não precisa pausterizar, a gente só precisa entender que a gente pode conhecer um pouco mais sobre a representação do real. E aí eu vou trazer um pouquinho mais rápido, porque eu usei um pouquinho também o livro do Espírito do Tempo, do Herculano Pires, e ele fala justamente isso, o Herculano, né? Relembra as respostas obtidas por Kardec com relação à incapacidade da linguagem, da percepção humanas, de entender a natureza íntima de Deus. A resposta à pergunta 77, né, do Livro dos Espíritos, é clara e definitiva. Para tanto, falta-lhe um sentido. Mas, continuando com o pensamento de Herculano, né, a incapacidade humana de construção de sentido pode ser difícil, mas a inteligência humana, segundo Herculano, é finita, como ele destaca. Mas, no entanto, é uma criação da inteligência suprema. E como a natureza é essencialmente evolutiva, a inteligência finita das nossas interpretações de todo o universo avança para Deus através de uma incessante
expansão das nossas faculdades e um contínuo aprimoramento de si mesma. E, enfim, a gente fala um pouco, eu não posso falar, eu queria não deixar de falar isso, né? Citando a escrita da história, o Michel de Certeau, ele trata um pouco da questão da linguagem religiosa e ele fala que as narrativas religiosas vivem uma tensão, um diálogo entre a sua tradição e as possíveis atualizações, né? É interessante isso, né? Aí, olhando aqui um pouco mais hoje, do século XXI, ambiente no qual Kardec vivia, já que nós estamos falando do lugar, o nosso lugar de fala é esse, né? Apesar de que eu tenho pouco repertório religioso, mas o que eu entendi é que a gente fala, olhando do século XXI para a doutrina que foi constituída no século XIX, a gente pode perceber muitas mudanças do ponto de vista da ciência, como também das transformações profundas nas relações constitutivas das nossas subjetividades, né? A gente também não pode olhar, eu acho, né? A gente também tem que dialogar com a nossa tradição, né? Para que o diálogo se estabeleça, é necessário que saibamos quem somos, né? De onde falamos, né? De onde Kardec falava. O lugar da fala de Kardec era o lugar do sujeito moderno e o resultado de uma trajetória sempre provisória, de mudanças que continuam em nós e continuarão depois de nós. O diálogo é um caminho para a criação do sentido que nos falta, né? Que é lá a primeira e segunda, a resposta da pergunta 77. Eu estou quase que falando igual vocês. Eu acho que terminou? Imagina, você fala muito melhor que nós todos. Vem cá, tem mais quanto tempo? Nós já estouramos o tempo, mas se você quiser fazer um fechamento aí, é porque a gente fez um levantamento, a Carla, principalmente, que é uma estudiosa disso, ela disse que com 17 minutos o pessoal tolera, mas mais do que 17, o pessoal não assiste. Isso em qualquer setor, em qualquer tipo de vida. É verdade. Né? Então, isso mesmo. A gente, às vezes, não cumpre o objetivo que a gente quer fazer. Né? Então, por isso que a gente falou, vamos fazer no máximo em 20 minutos, que a gente tentar enxugar para incentivar o pessoal depois a continuar estudando, a continuar debatendo, porque o estudo não se esgota aqui de maneira alguma, tá certo? Mas se você tiver mais alguma coisa que você considere importante, fica à vontade. Eu gostaria, sim. Eu gostaria que as pessoas que tivessem assistido continuassem, né, essa discussão, esse diálogo, né, através do grupo de estudo, né? A gente precisa de muitas contribuições. É muito importante que a gente possa trocar as nossas reflexões. Eu tenho aprendido muito, eu agradeço muito as participações de todos e peço que a gente continue participando. Muito bom, Regina. Foi uma alegria falar com você, te conhecer. Você tem uma fala, além de precisa e clara, doce ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito legal para a gente, né? Ouvir, assim, uma exposição com essas características, tá? Então, para nós é uma alegria. Nós que no Sejus tivemos um contratempo hoje, né? No grupo, com alguns desentendimentos. Vários companheiros estão orando para que a gente se restabeleça psiquicamente, espiritualmente, né? Alguns companheiros deixaram o grupo, então a gente... É mesmo? Eu não acompanhei, eu estava estudando. Tivemos um probleminha lá, né? Mas o tempo há de corrigir e a gente há de aprender com isso, né? Então, quero agradecer muito, muito a você, muito a todos e todas que nos acompanharam. E até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo. Que nós continuemos juntos. Tchau, então. Tamo junto. Obrigada. Fica com Deus. Tchau. Eu também.